Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Quero convidá-los nesse instante a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo de número 21. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 8. Apocalipse capítulo 21, do verso 1 até o 8, a palavra do Senhor nos diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome nessa manhã. E sabemos, ó Deus, que é um privilégio estarmos aqui juntos, reunidos como o povo do Senhor. Esse é o dia do Senhor, onde nós celebramos a vitória de Cristo Jesus sobre a morte. E, portanto, ó Deus, nós estamos aqui nessa manhã, porque de fato o Senhor nos alcançou em Cristo Jesus. E assim, ó Pai, a nossa vida, ela tomou, ó Deus, ou teve um sentido, ou a partir de agora tem um sentido em Cristo Jesus. Mas nós queremos te pedir nessa manhã, ó Deus, que nos instrua pela Tua palavra. Ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que na nossa peregrinação nós temos uma sorte de dores, de males e de tantas coisas que nos acometem. E nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor levante o nosso olhar para o alto. Ó Deus, retire o nosso olhar daquilo que acontece apenas aqui, ó Deus, debaixo do sol, para que nós possamos, ó Deus, viver na perspectiva da eternidade com Cristo Jesus. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração e aplique a Tua palavra em nós, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Os irmãos, nós conhecemos bem o texto de Apocalipse, nós estamos aqui num contexto histórico, do capítulo 21, está situado exatamente no finalzinho aqui, após o juízo final, que é relatado no capítulo 20, do verso 11 até o 15. Nessa sessão a gente vê então que é uma sessão que inaugura a conclusão do texto do capítulo 21 e o capítulo 22 de Apocalipse, descrevendo então agora, a partir de agora, o estado eterno, que nós já sabemos bem, não se trata do milênio, mas de uma consumação escatológica aqui, de tudo aquilo que a palavra de Deus nos mostra, e principalmente o que João vem falando a respeito disso ao longo do texto. João escreve então às igrejas perseguidas aqui do final do século I. Provavelmente nós temos o imperador que era Domiciano,
e ele está oferecendo muito mais do que muitas vezes a gente imagina no texto de Apocalipse, cheio de figuras, e muitas vezes que fogem ao nosso entendimento. Na verdade, o texto é exatamente de consolo, de esperança e de certeza da vitória final de Deus, e é isso que o texto de Apocalipse está passando para o primeiro público ali das igrejas perseguidas, e aquilo que também nos mostra, né, e aquilo que aplica também a nossa vida como igreja do Senhor. Na estrutura do nosso texto aqui, se você olhar bem, nós temos 6 sentenças que vão sendo declaradas ao longo desse texto, do verso 1 até o verso de número 6. Primeiro ele fala de uma nova criação, verso 1 e 2, depois ele fala de habitação definitiva de Deus com os homens, fim do sofrimento, declaração soberana de um trono, depois ele fala da promessa aos vencedores, lá no verso 7, e no final ele nos diz sobre o destino aqui dos ímpios. Mas algumas palavras desse texto eu gostaria de passar com os irmãos de verso a verso, para que a gente pudesse olhar algumas coisas e depois aplicar esse texto à nossa vida. A primeira sentença no texto, ele mostra ou indica uma visão objetiva recebida por João, né? Quando ele diz, vi novo céu e nova terra, é a visão objetiva, não é uma imaginação subjetiva da parte de João. Logo a seguir, o texto é interessante que ele usa um termo que é colocado aqui de maneira específica. Então ele coloca um adjetivo kainós no texto, quando ele vai dizer novo tempo. Então ele diz, olha, vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. É interessante notar isso porque ele poderia colocar outra palavra que nós conhecemos e aplicamos no nosso dia a dia. Quando nós falamos de alguma coisa que é neo, né, nós colocamos, às vezes, aparelhos, quando ele vai ser lançado um outro, coloca essa palavra neo, que é novo, completamente novo no tempo, apareceu a partir daí. Só que o termo que João usa, ele usa outro termo, falando de novo céu, nova terra, que mostra o novo, não no tempo, mas em qualidade. O novo em qualidade, renovado, transformado. Isso sugere, então, aquilo que nós falamos sempre a respeito de continuidade e descontinuidade aqui. A continuidade ainda é céu e terra, aquilo que a palavra de Deus está dizendo, literalmente. A descontinuidade aqui no texto é que ele será purificado do pecado e da corrupção. É aquilo que também a palavra de Deus nos promete que fará, voltando ao seu estado original. Portanto, não é uma aniquilação do cosmos aqui, mas é uma renovação redentora, como Romanos, no capítulo 8, verso 19, nos fala a respeito da própria criação que geme, suporta angústia. 2 Pedro também falando dessa esperança de redenção, né, por parte de uma ação de Deus. A gente olha também no texto, quando ele fala que o mar já não existe, no mundo bíblico o mar simboliza caos, ameaça, forças hostis aqui a Deus, como o Apocalipse 13, verso 1, nos mostra isso. Portanto, é exatamente isso que a palavra de Deus está apontando, não é uma afirmação simplesmente geográfica que literal, mas é teológica, ou seja, o caos foi definitivamente vencido. Já não existe a realidade do caos. O texto também no verso 2 nos fala a respeito de uma cidade. O primeiro termo que ele usa, ele fala que ela é santa, ou seja, separada ou pertencente a Deus. Depois ele diz e usa de novo o mesmo termo para novo, né? Ele diz que ela será renovada e glorificada, né? Aplicando à igreja do Senhor. Então ele diz, aliás, a cidade, ele fala que essa cidade desce do céu, indicando a origem divina e não construção humana. A igreja, então, a gente vai perceber que ela é glorificada e é apresentada aqui no texto também como noiva, adornada e pronta para a união final com Cristo Jesus. Aqui nós estamos falando de uma realidade eclesiológica, escatológica, ou seja, a cidade é o povo de Deus, não apenas, né, um lugar físico, né, como Apocalipse 21, 9 a 10, ele vai nos mostrar também.
No verso de número 3, a gente olha para aquilo que agora é a promessa desde o início, ou seja, dessa habitação de Deus com o seu povo, ao retorno daquilo que era original. Se os irmãos lembrarem, lá em Gênesis, quando nos fala da criação, diz que Deus, na viragem do dia, ele estava ali diante de Adão. Isso tudo foi quebrado a partir do pecado, e agora a promessa é que isso tudo vai ser refeito ou renovado. Então ele diz que o tabernáculo agora, que é o próprio Deus em Cristo, estará no meio do seu povo. Essa presença que era apenas mediada no Antigo Testamento, agora a presença nessa realidade aqui, ela é plena, ela é permanente e ela não é mediada mais. Portanto, numa outra realidade. O verbo, de novo, aqui, quando ele continua no texto, ele aponta para o futuro, ou seja, Deus habitará. Isso tudo está ecoando Levíticos, quando também nos fala a respeito disso. Quando está na construção do tabernáculo, ele fala, olha, que isso aponta para algo muito além. Era apenas um protótipo, apenas uma figura daquilo que iria acontecer lá na frente. Quando o povo de Deus está no meio do deserto ali, ele está apontando para esse clímax aqui na história da redenção, ou seja, Deus com o seu povo sem barreira nenhuma, sem nenhuma barreira. O verso 4 ainda continua nessa progressão, olhando para essa perspectiva. Então ele diz, o verso 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então a palavra de Deus nos mostra daquilo que acontece aqui na nossa vida e na nossa caminhada, e que nessa realidade já não existirá mais, apagar completamente ou eliminar de forma definitiva, e a lista é enfática. Então ele coloca morte, luto, clamor, dor. Então ele diz, tudo isso pertence às coisas primeiras. E agora de novo há um termo que nós usamos quando nós falamos de protótipo, alguma coisa assim. Ele está falando, olha, tudo isso é uma ordem primeira, e essa ordem cairá, ou essa ordem deixará de existir. Ou seja, tudo aquilo que nós vivemos hoje por causa da realidade do pecado, a palavra de Deus está dizendo, olha, isso tudo passará. O texto não está falando apenas aqui de um consolo emocional, mas ele está falando da erradicação ontológica do mal, ou seja, do mal completo, e aquilo que nos atinge, é isso que a palavra de Deus está falando. Todas essas coisas estarão extintas. Então ele diz, eu que estou fazendo novas todas as coisas. A ação soberana de Deus, continuidade do plano redentor e de tudo aquilo que a palavra de Deus promete a todos nós. Mas ele chega no final falando a respeito do juízo eterno e colocando uma classe de pecadores aqui. Não é que você pegue todos esses pecados que estão nominados aqui e fala, olha, são essas pessoas, mas o texto está apontando exatamente para a realidade do pecado, ou do homem pecador, que procura a adoração nele mesmo, ou a partir dele, e aponta somente para ele, mas isso aqui, ela aponta para a realidade de todo homem pecador, que não teve a ação redentora de Cristo Jesus, portanto aponta para essa condenação geral do homem sem Cristo Jesus. Por isso, ao olhar para esse texto nessa manhã, eu gostaria de destacar algumas coisas nesse texto, olhando para o tema, eis que faço nova todas as coisas. Olhando então para trás e para frente, à luz da história da redenção. Nós estamos, não sei se pararam para pensar, parece que a gente assusta toda vez que a gente fala isso, nós estamos no último domingo do ano, né? O ano passa e passa muito rápido. Esse é o último domingo do ano, onde nós muitas vezes olhamos para trás, entre memórias, esperança, olhando para aquilo que aconteceu ao longo de tudo isso. Nós olhamos sim para trás, reconhecendo a fidelidade do Senhor, ao longo desse tempo, mas nós também somos convidados a olhar para frente, para aquilo que aponta para a consumação do plano redentor eterno de Deus. Se nós perdemos essa perspectiva de olharmos para frente para esse plano redentor, nós perdemos a passada aqui na caminhada, nós perdemos aqui o norte da nossa peregrinação. Portanto, João escreve aqui, após o juízo final,
para afirmar que tudo aquilo que toda a Escritura proclama, ele está dizendo: olha, a história não caminha para o caos, mas para a renovação. E diante disso, nós aprendemos algumas coisas que eu gostaria de aplicar a todos nós nessa manhã. A primeira coisa no texto é que o novo tempo, ou seja, o passado, fica para trás. O verso 21, ele fala: eu vi um novo céu e uma nova terra. Ou seja, o fim do ano nos ensina que Deus não aniquila a criação caída, Ele redime e glorifica. E nós estamos caminhando nessa direção. Como eu disse lá no início, o termo usado no texto para novo, que é kainosa, que indica renovação qualitativa, não é uma substituição absoluta, é uma renovação da parte de Deus. Assim como nossos corpos serão transformados, a criação também será liberta da corrupção. É aquilo que Paulo fala, que ela geme e suporta angústia, esperando esse dia da redenção em Cristo Jesus. Na nossa confissão de fé, lá de Westminster, ele diz: no último dia os justos serão ressuscitados para a vida eterna e os ímpios para a condenação eterna, ecoando exatamente aquilo que o texto agora nos diz. Essa renovação, nós vamos ver que inclui céus e terra, pois a redenção ela é cósmica, e a palavra de Deus fala isso também do início até o fim. Não é apenas individual, não é algo apenas individual. Mas nós temos algumas aplicações diretas a partir daqui na nossa própria vida. Ou seja, sempre quando nós temos marcadores como um ano de 2025, quando nós fazemos esses marcadores na nossa vida, nós sabemos muito bem que nós deixamos para trás marcas, perdas, lutas, mas elas pertencem à antiga ordem, sempre vai pertencer a uma antiga ordem. Deus também não desperdiça sofrimento, Ele incorpora no seu plano redentor, em todos os aspectos da nossa vida, o sofrimento, ele é incorporado nesse plano redentor da parte de Deus. O que hoje normalmente é dor, será na eternidade um testemunho da graça de Deus. Nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. E nós não podemos deixar que isso muitas vezes se perca na nossa caminhada, senão nós perdemos o sentido completo da nossa existência. Mas há uma segunda coisa que aprendemos no texto, verso de número 2, uma nova identidade, ou seja, nós somos a cidade de Deus. Ele diz: vi a cidade santa, a nova Jerusalém. A esperança cristã, aqui nós não estamos falando de algo geográfico, mas é algo relacional, é pactual. Portanto, aqui a nova Jerusalém é o povo de Deus glorificado, não um edifício, quando normalmente nós temos essa visão. Não é um edifício. Nós estamos aqui ecoando aquilo que nós esposamos como doutrina ao longo dos séculos, que a igreja invisível é o conjunto total dos eleitos, que foram, são e serão reunidos em um só corpo sob Cristo Jesus. É o que diz também a nossa confissão de fé de Westminster, no ponto 25. Tanto a imagem aqui da noiva, ela aponta para essa aliança consumada, que ecoa vários profetas. Oséias fala disso, Isaías também, e também Efésios no capítulo 5 nos fala dessa consumação da parte de Deus, Cristo Jesus e sua igreja. Nós precisamos então, diante disso, compreender que ao entrar no ano novo, nós não entramos no ano como órfãos, mas nós continuamos como a noiva amada de Cristo Jesus. Muitas vezes o nosso problema na caminhada é ver a nossa vida apenas de forma individual, a nossa própria história, só a nossa história, e nós esquecemos que nós fazemos parte de algo coletivo. Nós fazemos parte da igreja de Deus resgatada em Cristo Jesus, portanto a noiva de Cristo. Quando nós olhamos para essa perspectiva maior de quem nós somos, muitas vezes os nossos problemas individuais, eles se tornam bem menores, porque nós começamos a perceber a bênção maior de que é fazer parte desse povo de Deus. A nossa segurança, portanto, não está apenas no que construiremos, mas naquilo que Cristo Jesus já edificou, e também aquele que nos preservou até aqui, é o que nos apresentará gloriosos até o fim. Essa
é a promessa de Deus para as nossas vidas. Ainda aqui no texto, uma terceira coisa que nós aplicamos a todos nós, ou seja, uma nova comunhão. O texto nos apresenta agora aquilo que é a promessa desde o início, que foi quebrada por causa do pecado. Então o verso de número 3 fala: o tabernáculo de Deus está com as pessoas, está com o seu povo. Essa é a promessa central sempre da Escritura, ou seja, e ela vai se cumprindo de maneira muitas vezes parcial ao longo da história, mas agora ela se cumpre plenamente, ou seja, Deus habitando com o seu povo. Deus habitando com o seu povo. Essa é uma exposição que a palavra de Deus mostra desde Gênesis, no capítulo 17, até Apocalipse 21, ecoa a mesma forma da aliança. Ou seja, eu serei o seu povo, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Essa é uma declaração lá de Gênesis, no capítulo 17, lá no início, falando a respeito da história da humanidade, quando Deus se relaciona com o seu povo em aliança a partir de Abraão. Essa é a promessa. E agora no capítulo 21 é a consumação da promessa, ou seja, aquilo que Deus prometeu lá no início para Abraão, agora ele cumpre: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, agora literalmente. Esse gozo não será interrompido por véus, pecado ou distância. Nada vai interromper isso. É aquilo que João está falando. Portanto, nós aplicamos isso à nossa vida. Ou seja, se esse ano foi marcado por silêncio, dor, a promessa, ela permanece. A promessa continua permanecendo. Nunca mais haverá afastamento, culpa ou separação. E o Emanuel não será mais experimentado pela fé, mas agora pela visão direta. Aquilo que Deus promete sempre: eu estarei sempre com vocês. Agora isso de forma direta. Mas a palavra de Deus ainda caminha no texto, e você olhando no verso de número 4, quando ele faz uma promessa que ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Ele está apontando para essa redenção final e profundamente pessoal e compassiva. Deus não apenas remove a causa da dor aqui, ele consola o coração ferido, é o que o texto diz. Aquilo que a palavra de Deus está nos mostrando é que ele pessoalmente, ele sabe disso. Lembra quando a palavra de Deus nos mostra no texto lá que nós conhecemos bem de João, quando Lázaro morre, diz o texto: olha, Jesus chorou. Jesus chorou. Essa é a realidade muito maior que às vezes nós esquecemos e nós não lembramos quando nós estamos nas nossas dores e falamos: olha, eu sofro sozinho, eu tenho sofrido sozinho, só eu sei as lágrimas que eu derramo. Se você está falando isso, lembre do que o texto diz. Se você está em Cristo, você não está sozinho. Quando o texto nos fala de Jesus chorando por causa da morte, não era exatamente só por causa da morte de Lázaro, mas é por aquilo que acontece comigo e com você. Se fosse assim, por que Jesus choraria se ele sabia que Lázaro ressuscitaria daqui a alguns momentos? Aquilo aponta para algo maior, como Hebreus fala, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. É esse sumo sacerdote que chora as nossas dores e, portanto, é ele que enxuga as nossas lágrimas. Dor, luto e morte não pertencem a essa criação restaurada. E é que nenhuma lágrima a gente pode entender que ela não é desperdiçada. A eternidade não será anestesia emocional, mas é cura plena. Normalmente nós temos uma visão distorcida do que é eternidade. Não é anestesia emocional, mas é uma cura plena daquilo que Deus fará conosco. Ou seja, o Deus que hoje nos sustenta, amanhã Ele nos consolará definitivamente. E nós não podemos esquecer disso jamais na nossa caminhada. Ainda uma quinta sentença no texto, que nos diz que uma nova certeza, a promessa é fiel e verdadeira. O versos 5 e 6 repete de novo: eis que faço nova todas as coisas. Ou seja, está feito. A consumação é tão certa quanto a cruz e a ressurreição. E é interessante que ele usa as mesmas palavras,
né, as mesmas palavras do texto quando Jesus está falando que está feito, está agora de novo sendo falado, agora está feito, ecoou o estado aqui consumado, daquilo que João também fala no capítulo 19, verso de número 30. Está feito. O mesmo Cristo, então, que completou a redenção, Ele completará a renovação. E aquilo que nós precisamos nos firmar plenamente, ou seja, o ano novo, ele não começa com incerteza. Nós não podemos baixar os nossos olhos para aquilo que acontece à nossa volta. Muitas vezes nós olhamos para os noticiários, nós olhamos para aquilo que são os prognósticos todos, e a gente sempre diz, olha, o ano promete, sempre a gente fala isso, promete para o lado negativo. E às vezes a gente esquece de viver na perspectiva, não da incerteza, mas da promessa de Deus. A nossa esperança não é probabilidade, então, ela é uma fidelidade divina na nossa vida. Essa água da vida que Ele está dizendo continua sendo oferecida gratuitamente. E é a isso que o Senhor está nos levando. Então, do verso 7 ao verso 8, na última sentença do texto, Ele diz, e faz um novo chamado, ou seja, para viver como vencedores. Então Ele diz, o vencedor herdará essas coisas. A esperança futura, então, exige perseverança presente, sempre presente. Perseverança dos santos é obra da graça. Não é do mérito humano, mas o Senhor nos chama a isso sempre. Aqueles, portanto, que Deus aceitou em seu amado, jamais cairão do seu estado de graça. Essa é uma das doutrinas que nós esposamos. Mas o texto mantém o contraste. Herança para os filhos, juízo para os rebeldes, aqueles que permanecerem no pecado. Portanto, mais uma vez, o fim do ano é tempo de exame, arrependimento, renovação da nossa fé. Vitória cristã é fidelidade até o fim, é o que o Senhor nos chama, é até o fim. Nós somos chamados a viver assim à luz da eternidade. É até o final. Ao concluir aqui nessa manhã, nós sabemos sim, e nós repetimos sempre que vivemos entre esse já e ainda não. Nós vivemos em partes, experimentamos aquilo que Deus nos dá como igreja do Senhor, mas tudo isso em parte. Mas aqui o passado ele não pode nos definir, né? O presente ele precisa nos santificar e o futuro nós precisamos olhar para o futuro já garantido em Cristo Jesus. É o Deus da aliança que declara: eis que faço nova todas as coisas. Ao entrar no novo ano, não é esse o marcador da nossa vida. Não é esse o marcador da nossa vida. O marcador da nossa vida é exatamente o dia em que Cristo Jesus nos alcançou. A partir daí, nós temos sempre a mesma perspectiva e a mesma visão, e Ele nos chama a levantar os nossos olhos para esse dia com fé perseverante, com o olhar fixo na cidade que há de vir. Eu gostaria de encerrar relembrando duas histórias que me marcam bastante, de perceber que as pessoas conseguem, por meio de uma ação de Deus, mudar a perspectiva da sua própria existência. Duas histórias de duas mulheres, a primeira de Fanny Crosby, que é uma das maiores hinistas que nós temos na história do século XIX. Ela ficou cega quando era criança, diz que ela nunca viu o rosto dos seus pais, que ela nunca contemplou a beleza da criação, mas é interessante quando a gente olha os hinos, ela descreve muito bem os hinos, né? Quando ela fala naquele hino, olha, sim na cruz, né? Sempre me glorio e por fim descansarei salvo além do rio. Ela está falando da perspectiva de alguém que nunca conseguiu ver nada e, portanto, um rio, atravessar um rio era a coisa mais desesperadora para alguém que nunca teve a visão. E ela fala agora em Cristo Jesus, lá no final, eu vou atravessar e vou estar salvo além do rio. Isso é interessante notar que ela disse em uma das suas frases: se eu nascer, eu pudesse nascer de novo, eu faria um pedido. Eu queria nascer cega. A gente fala que coisa estranha. Então ela diz: olha, porque hoje eu vivo na perspectiva
de que no dia que eu abrir os meus olhos, a primeira coisa que eu vou ver vai ser Cristo Jesus. A primeira coisa que eu ver vai ser Cristo Jesus. Então ela vivia nessa perspectiva, que o primeiro rosto que os seus olhos contemplariam seriam de Jesus. Essa também uma história de uma menina, Johnny Erickson Tada. Ela escreve um livro chamado Céu, dos livros mais bonitos, falando a respeito dessa perspectiva. Aos 17 anos, ela foi pular no rio com alguns jovens e ela bateu ali no fundo e ela ficou tetraplégica. E assim ela viveu a sua vida, um século depois, agora, de Fanny. E um dia ela, ao olhar para tudo isso, depois de entender as perspectivas, o propósito de Deus, de tudo aquilo que aconteceu na vida após isso, ela disse assim: olha, eu vivo numa alegria plena de que a próxima vez que eu me levantar, eu vou me levantar para abraçar Cristo Jesus. A próxima vez que eu levantar, será para abraçar a Cristo. Muitas vezes nós olhamos as nossas dores, enfermidades, limitações, uma série de coisas que pode nos acontecer aqui nessa caminhada somente na perspectiva debaixo do sol, como se a nossa vida se resumisse apenas a isso aqui. Mas a palavra de Deus está nos levando a algo muito mais alto. Nas nossas dores e lutas e sofrimentos, nós vamos saber que nesse dia tudo isso passará. Tudo isso passará. Se vivemos em dores crônicas, nós sabemos que tudo isso passará. Se vivemos em dores profundas de perdas, de lutos, nós sabemos que nesse dia tudo isso passará. Essa é a promessa de Deus. Portanto, nós vivemos nessa perspectiva e somos chamados a viver debaixo dessa perspectiva escatológica em Cristo Jesus. Se nós perdermos tudo isso da nossa perspectiva, nós perderemos também a alegria de viver contando os dias para que isso tudo se concretize. Deus é quem cria, o texto nos diz, Deus é quem redime. Deus é quem habita e reina com o seu povo para sempre. Isso aqui não é um escapismo, né, de muitas vezes aquilo que nós somos condenados de olhar para o céu para escaparmos da terra. Isso aqui é a promessa fiel e verdadeira de Deus em Cristo Jesus. Eis que faço novas todas as coisas. Feche os seus olhos, vamos orar.